Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Já estamos no 7º dia da Semana do Calvário, cujo tema geral é Marcas de Cristo. Mas hoje, no 7º dia, nós temos como tema a ética e a moral de Jesus. Isso mesmo, Jesus também deixou marcas fortes na ética e na moral, para que a gente tivesse um padrão de conduta de acordo com o reino de Deus. É possível ter esse mesmo padrão de conduta aqui na terra. Ele nos ensinou isso e no Salmo 40, versículo 8, que é a base, é o texto base para hoje, diz assim: Minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. Quando a gente fala de ética, você sabe o que significa ética? De acordo com o dicionário, é o conjunto de princípios, de valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou até mesmo de uma sociedade. Isso tem a ver com nossa conduta e com a maneira como nos comportamos em sociedade. A ética, ela tem como base a moral. E o que é moral? Segundo o dicionário, são as normas que uma pessoa tem sobre o bem e o mal. Isso tem a ver como entendemos o que é certo e errado e como permitimos que esses conceitos guiem nosso comportamento. Então, o mundo atual, ele não gosta que falemos de ética e de moral, porque são normas e condutas que geralmente foram estabelecidas pela sociedade, pelas instituições ou pelas igrejas. E a sociedade atual, ela não aceita nada imposto, porque agora tudo é relativo. Você tem sua verdade e eu tenho a minha. Como se houvessem várias verdades, não é? E isso certamente nos levará a um declínio como uma sociedade que não tem parâmetros de conduta e cada um faz o que acha melhor. Desde o século XVIII, com o iluminismo, que o homem vem tentando viver dessa forma. Ou seja, definir a ética e a moralidade com base na opinião dos homens. Mas nós vamos voltar agora os olhares para a ética de Jesus, que era baseada em fazer a vontade de Deus, como diz o versículo de hoje, que está em Salmos 40, versículo 8, que diz que precisamos ter prazer e alegria em fazer a vontade de Deus. Essa vontade de Deus nos foi repassada através da Bíblia. Os 10 mandamentos, eles expressam os princípios morais de Deus sobre o que é certo e errado. A ética e a moral no Império Romano, elas eram ditadas pelo imperador. E ele mesmo desobedecia, porque eram leis humanas, né? Eram regras de condutas humanas. E eles mesmos acabavam distorcendo tudo e fazendo do jeito deles, porque não era um padrão divino. Então, a gente observa que mesmo ali em Roma, com a perseguição dos cristãos, eles se mostravam superiores no requisito de ética e moral, e até mesmo colocando suas vidas em risco nas perseguições, eles não se dobravam e não contrariavam aquilo que Deus determinou. Um escritor dessa época disse assim: Vocês não veem que os cristãos lançados às feras para que neguem o Senhor não são vencidos? Vocês não veem que quanto mais eles são castigados, outros aparecem? Então, o padrão de ética e moral dos cristãos era exemplo. As pessoas ficavam olhando e ficavam impressionadas com a força que eles tinham de resistir
a tudo, até mesmo com risco de morte, mas não desobedeciam aquilo que o Senhor tinha determinado para eles como conduta de vida e como viver em sociedade. Os cristãos tinham como certo que Deus era o Criador e soberano, como diz lá em Isaías 45, versículo 18. Portanto, somente Ele, que era o Criador, saberia como nos ensinar o que é melhor. Qual é a maneira melhor de vivermos e levarmos uma vida feliz, proveitosa e plena. Somente aquele que nos criou poderia nos dar essa orientação. A rebelião contra a vontade de Deus começou lá no céu com Lúcifer e até hoje nós colhemos sofrimentos. As pessoas que não querem obedecer à vontade do Senhor estão entrando em rebelião contra Deus, assim como Lúcifer no céu, e vão colher de tudo isso. A lei de Deus é baseada no amor a Deus e o amor ao próximo, como diz lá em Mateus capítulo 22, 37 e 40. São regras de condutas espirituais e relacionais entre humanos que precisam viver numa sociedade harmônica. Foi pensando nisso que Deus deixou essas regras, porque são regras também do seu reino celestial. Essas éticas e morais divinas, elas nos levam a ir além do respeito pelo próximo. Mas Jesus também nos ensinou que o perdão, além de ser uma regra que gera boa convivência, é a ética de seu reino. Ao fazermos isso, nós estamos imitando a Jesus nesse padrão mais elevado e nobre, que parece ser tão alto para que um ser humano consiga alcançar, mas como diz lá em Filipenses 2,13, Deus efetua em nós ao querer e o efetuar. Ele que nos capacita a praticar o que Ele nos pede, nos dando graça e poder para isso. Nós precisamos ser imitadores de Jesus, fazendo a vontade de Deus. Com sua santa lei gravada no nosso coração, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, nós conseguiremos ser éticos e morais num mundo que insiste em criar suas próprias regras. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. As pessoas não querem mais obedecer a nenhuma regra. Elas não querem nada imposto, elas querem fazer tudo segundo o seu coração. Elas querem agir buscando a sua própria felicidade. Elas acham a palavra de Deus algo ultrapassado. Elas não concordam com as igrejas. Na Europa nós começamos a observar o declínio da religião, do cristianismo. As pessoas cada vez mais estão em busca de sua felicidade individual, não se importando com regras, com moral, com ética, mas pelo contrário, elas estão fazendo aquilo que lhes traz prazer. E por isso que nós conseguimos observar um mundo em declínio, onde casamentos são banalizados, onde muitas vezes algumas relações de fidelidade elas são quebradas porque alguém quer se dar bem. Então as pessoas pisam nas outras, usam pessoas como degraus para subirem. Elas se envolvem em mentiras, elas se envolvem em tudo que é imoral, até mesmo para conseguir aquilo que elas querem. Então nós vivemos numa sociedade que está com os dias contados. Em termos de evolução, em termos de organização, elas estão cada vez mais em declínio, como outras sociedades que vieram a cair. Um mundo que não é regido por Deus e por suas regras, eles fazem aquilo que o instinto humano pede para que seja feito. E por isso nós observamos tantas coisas ruins acontecendo. Então, quando Jesus veio aqui na Terra, Jesus veio com a missão de obedecer, fazer a vontade do Pai. Ele veio cumprir a lei. Ele veio nos ensinar a forma correta de se viver, até mesmo em comunidade. E Ele nos deu exemplo em tudo. Ele
deixou sua marca forte, em especial não se dobrando, não mudando apesar das perseguições, que o levou até mesmo à morte. E mesmo na morte ele não negou os seus princípios, ele não foi desonesto, ele não foi contrário a tudo que ele tinha combinado com o Pai, e ele foi até o final. Da mesma forma, nós precisamos seguir esse exemplo maravilhoso, e diante dessa sociedade corrupta, nós precisamos nos comportar com ética e com moral. Isso não é fácil. Muitas coisas no nosso trabalho tendem ao erro, muitas relações tendem às traições, não somente relacionamentos conjugais, mas relacionamentos de amizade. Muitas vezes, em busca da felicidade, pessoas passam literalmente a perna nas outras. E nós vivemos assim, num mundo que nós não podemos confiar em ninguém, nós não acreditamos mais nas pessoas, tudo está tão diferente, não é? Mas nós podemos ser a luz desse mundo. Foi para isso que nós fomos levantados. Nós podemos fazer a diferença. As pessoas vão olhar para nós e ainda vão crer que existem pessoas segundo o coração de Deus. E eu quero orar por você nesse momento para isso. E vou pedir ao Senhor que te ajude e me ajude também a sermos o padrão de excelência que o Rei do Universo pede para cada um de nós. Na certeza que o Espírito Santo que está em nós nos levará aos bons caminhos e nos sustentará na posição correta até que esse céu se rasgue e a gente volte para casa. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque existe um padrão, existe uma ética, uma moral que precisa ser obedecida, ser conduta de vida aqui na terra e no céu. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para esse padrão que é tão elevado, que é tão nobre, e que muitas vezes a gente não consegue chegar a isso por nossas tendências pecaminosas. Mas nós não estamos aqui para confiar na nossa força. Nós estamos aqui porque sabemos que o Espírito Santo que habita em nós nos levará a fazer a tua vontade. Por isso, Pai amado, nós te pedimos que nos ajude para que possamos ser luz por onde nós formos, para que possamos ser pessoas corretas, para que possamos fugir do mal, para que possamos ser exemplo em tudo. Não queremos ser motivo de piada, não queremos ser apontados como e é porque é crente e faz isso. Nós queremos ter um padrão como Daniel, em que seus inimigos procuravam defeito neles e não achavam. Queremos ser como José, que mesmo longe de sua família, longe do seu povo, não quis pecar contra o Senhor e fugiu do pecado. Nós queremos ser como esses homens de fé que permaneceram naquele coliseu, esperando as feras devorarem não somente a eles, mas a toda a sua família. Mas eles continuaram posicionados, não se dobraram diante do inimigo nem daquilo que era errado, mas continuaram do teu lado porque sabiam que faziam parte de uma pátria superior. E o Senhor honrou a fé de cada um deles e deu a eles o descanso que eles precisam para entrarem no teu reino. Nós queremos fazer parte do reino celestial e para isso nós precisamos aqui na terra aprendermos a fazer a tua vontade e andarmos segundo o que o Senhor determinou na sua lei e também todos os teus ensinamentos. Jesus, quando veio aqui na terra, nos ensinou na prática como ser cristão. E por isso nós te pedimos que nos ajude e continue nos dando a força necessária. Nesse novo dia não sabemos o que vai acontecer, mas nós queremos permanecer na posição de príncipes e princesas de um reino que está por vir. Que nós continuemos sendo embaixadores de Cristo nessa terra. Que a gente não venha envergonhar o teu nome, Senhor Deus. Nos ajuda nisso. Nós confiamos unicamente no teu poder. E desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.